Pode falar. Bom dia a todos. Como disse o Dr. Mário, o nosso secretário teve de acompanhar o governador anterior, me pediu que eu viesse fazer essa apresentação. A gente tem feito essas palestras em outros lugares, na audiência pública, a gente que apresentou lá, então nós estamos em condições aí de apresentar isso e estabelecer um debate com vocês, tentar esclarecer aquilo que resta de dúvida eventualmente nesse projeto. Relembrando que esse projeto nós abrimos em abril de 2012, nós abrimos um chamamento público, apareceram 32 grupos interessados em fazer propostas, estudos. Desses 32, 5 efetivaram os seus estudos, sendo um instituto, o Instituto Urban, que apresentou estudos e projetos para 6 áreas, a gente vai ver rapidamente depois como é que isso foi distribuído, e outras 4 empresas apresentaram projetos pontuais. Durante todo o ano de 2012, ou seja, de abril até dezembro de 2012, os trabalhos internos do governo, das várias áreas do governo, porque esse projeto de parceria público-privada integra um projeto maior do governo do Estado, um pacote de parcerias que envolve transporte, saúde, remédio, enfim, tem uma série de outros projetos de PPP no Estado, e a habitação entrou com esse projeto. Nós aprovamos lá preliminarmente operações para fazer até 50 mil unidades, escolhemos iniciar pelo centro de São Paulo, e em dezembro nós finalizamos as análises dos estudos que chegaram. Dos estudos foram apresentados projetos para 28 mil unidades, enquanto que a gente tinha pedido 10 mil. Daí acabou que nós recebemos, assim que virou a administração municipal, que assumiu o prefeito Haddad, ele aderiu ao processo, e com isso a gente pôde ampliar o número de unidades, que era de 10 mil, para chegar até 20 mil. Então o município também deve participar desse projeto. E desses estudos, nós passamos então a estudar todo o modelo jurídico de operação. A PPP, como vocês sabem, é uma novidade em regra no Brasil. Na habitação, então, só tem uma experiência em Brasília, que acabou até o processo de PPP de Brasília, acabou sendo transformada numa concessão normal, e ela não tinha esse conteúdo de distribuição de subsídio, enfim, não era uma PPP de habitação de interesse social, era uma PPP para produção de unidades em cima de terras que já eram da Terra Cap de Brasília. Então tem uma característica diferente dessa nossa. Portanto, a gente tem repetido que essa é a primeira PPP de habitação de interesse social do país, e a gente não tem outro paralelo, né? Então eu vou rapidamente fazer uma apresentação e voltar aos conceitos desse negócio, aí a gente volta para as conversas, os debates. Isso, quando fizemos o chamamento, nós dividimos a cidade em 6 setores. Por que esses 6 setores? Porque nós partimos de 2 estudos prévios que havia dentro da CDHU. Eu tinha lá em 2007, eu tive uma passagem pela CDHU, na diretoria de planejamento, e depois em 2011 voltei. Lá em 2007 a gente vinha fazendo um trabalho para as áreas de cortiço. Havia um programa de cortiços financiado pelo BID, que tinha uma projeção para fazer 2.000 unidades, chegou-se a fazer 1.700, e dentro daquele trabalho tinha um estudo que, para efeito da PPP, nós atualizamos. Nós avaliamos que o estudo feito para os cortiços tinha uma escala não muito representativa, a gente não conseguia, dentro daquilo que foi feito, não se conseguia uma avaliação de resultado, não se conseguiu um resultado adequado e nem uma avaliação de resultado para que fosse validada ou não a continuidade daquele projeto naquele formato. Então nós passamos a buscar alternativas de aumentar essa escala. Nós também víamos que havia várias tentativas na cidade, frustradas. Há pelo menos 40 anos que se tenta mexer na cidade de uma maneira mais consistente, numa escala maior. Nós partimos então para um
projeto mais ambicioso, né? Começando lá na proposta de 10 mil unidades e pelo modelo do PPP. E porque também nós tínhamos um outro estudo, esse estudo para o cortiço era um estudo mais territorial, e havia um estudo da Secretaria de Planejamento do Estado mostrando que seria, mesmo pagando mais caro para fazer habitação aqui no centro, seria mais barato do que fazer nas periferias, em função de toda a infraestrutura que deveria ser depois levada. E não estou nem falando de infraestrutura viária, estou falando de escola, creche, posto de saúde, posto de polícia e outros serviços públicos. Ao implantar os conjuntos habitacionais, normalmente esses equipamentos não eram feitos ao mesmo tempo, ou dentro do mesmo cronograma de execução, e o Estado ou o município depois teria de ir para esses conjuntos e implantar esses equipamentos, e com uma defasagem temporal razoável que trazia prejuízos também para a população. Enfim, a gente tinha uma perda de melhoria da condição social, porque as famílias ficavam pelo menos 3, 4 anos buscando se adaptar aos conjuntos novos, e muitas vezes elas eram trazidas ou levadas de regiões diferentes. Então nós buscamos pensar um pouco diferente isso para a área central, concentrando os investimentos e trazendo também para o mesmo cronograma de execução esses equipamentos. Então nós pensamos mais ou menos dessa maneira esse projeto. Ao mesmo tempo, nós definimos e esses estudos territoriais mostravam as necessidades de cada setor, tinha peculiaridades, né? Alguns lugares tinha questões de transposição de ferrovias, outros lugares era a questão de uma passarela para atravessar, por exemplo, na Radial Leste, tem alguns lugares que não se consegue atravessar simplesmente, alguém a pé tem que dar uma volta muito grande. Então a gente começou a colocar como diretriz também nesses projetos de quem viesse a fazer, se a gente tiver êxito nessa licitação, também fazer algumas passarelas, melhorar as calçadas, enfim, mexer um pouco na condição de mobilidade desses territórios. Nós buscamos também, esse estudo já mostrava, esse estudo de 2007 já mostrava que o eixo das ferrovias, eles estão, na maioria, abandonados ou subutilizados, há vários galpões, enfim. A gente percebia que a cidade está de costas para a ferrovia. E também aí, nas discussões internas, a gente teve a pretensão de tentar fazer com que a cidade se volte para as ferrovias, fique de frente para a ferrovia, como ocorre com os rios. Em São Paulo a gente tem o Rio Tietê, que tem a marginal, que praticamente não, a marginal via a estrada, enfim, o viário é quem toma conta da beira do rio, e a gente não tem a cidade na beira do rio. A gente tentou ver se era viável fazer isso com a ferrovia. Parece que porque há vários vazios, e a gente talvez consiga, com esse projeto, fazer com que essas áreas ferroviárias, que vêm merecendo também por parte dos governos investimentos de melhoria nos trens e tal, talvez a gente consiga êxito no projeto de fazer com que a cidade passe a ficar de frente para a ferrovia e não de costas para ela, e aproveitando melhor os espaços, que tem alguns espaços muito bons para serem utilizados. Então, a ferrovia e as grandes artérias a gente usou como elemento de implantação do projeto. Nós buscamos também, e aí é uma novidade até para as formas de atuação que sempre a Companhia de Habitação do Estado, mesmo a Coab municipal teve, que era, a gente faz conjunto habitacional e vende coloca famílias sempre da mesma renda, famílias que ganham entre 1 e 3 salários mínimos, então o público é sempre esse, né? E nós percebemos que havia uma demanda, até mesmo dos movimentos sociais, de ter uma diferenciação dessa renda. Hoje os movimentos sociais pedem para o Ministério das Cidades mudar a regra do Minha Casa Minha Vida, porque acham insuficiente ter apenas famílias que ganham até 1.600, que defendem que tem um percentual significativo de famílias que ganham mais do que isso. Mas aí também nós fomos observar a legislação municipal que trata de HMP e HIS em São Paulo. E aí nós buscamos fazer uma distribuição de renda para misturar essas famílias, né? A gente tem
lido e estudado algumas experiências de fora e parece que essa mistura é muito boa e também entre os urbanistas, uma boa parte deles considera que essa mistura de renda é boa para o desenvolvimento social, enfim, o equilíbrio melhor do conjunto a longo prazo, dos empreendimentos no longo prazo. Então nós buscamos balizar isso dentro da legislação que tem hoje a cidade de São Paulo. Parece que o plano do diretor está trazendo mudanças, a proposta do plano novo está trazendo mudanças nesse sentido, mas nós buscamos a legislação vigente que coloca HIS até 6 salários, HMP entre 6 e 16 salários, e a gente buscou distribuir por faixa de renda, privilegiando ou colocando um número significativo de unidades para quem ganha até R$ 2.265, que são 3 pisos salariais do Estado. São 6.560 unidades para essa faixa. São 20.221 unidades no total, 12.508 para HIS, ou seja, para quem ganha até 6 salários mínimos, e 6.560 para quem ganha até 3 pisos salariais, que é, portanto, cerca da metade, pouco mais da metade das unidades de HIS seria para a faixa que vai até 3 pisos salários, que é 2.265 hoje no Estado. Então, nós definimos assim essa distribuição para fazer a implantação desses projetos. E é importante dizer que nós buscamos prioritariamente, mais de 90% dos setores que a gente escolheu, nós escolhemos áreas de ZEIs, as ZEIs que estão definidas no plano diretor desde 2002, né? A gente veio descobrir depois que tem ZEIs que foram definidas como ZEIs, mas tem escolas em cima há 70 anos e mesmo assim ela foi escolhida como ZEI, então essas coisas a gente tem procurado excluir do processo. Mas nós nos balizamos nas ZEIs da cidade de São Paulo, nesses 6 setores, e em cima deles buscamos preferencialmente os imóveis vazios, depois aqueles subutilizados, aquele que tem uma utilização ou degradações que pudessem receber as implantações sem que tivesse a necessidade de se fazer reassentamentos de famílias, novos reassentamentos, porque todo mundo conhece os prédios que estão ocupados em São Paulo, tem uma dificuldade bastante grande de fazer o atendimento dessas famílias. Fora da PPP, o Estado de São Paulo e o Governo de São Paulo, o município de São Paulo, vem trabalhando e deve em breve ser anunciada uma parceria bastante grande para atender esses tipos de ocupações, movimentos sociais, através do programa Minha Casa Minha Vida, deve ser anunciado, tem aí uma proposta que está encaminhada. Nós já temos uma série de projetos sendo feitos em São Paulo com entidades, através do Minha Casa Minha Vida. Agora a gente vai fazer com um município de entre 20 e 30 mil unidades novas para atender não só o centro, mas também outras áreas da cidade, fora do projeto de PPP. Nós adotamos também como estratégia, além dessa questão de misturar, que a gente chama de inclusão social, garantir que essas ZEIs pudessem ter efetivamente imóveis de HIS, porque a gente sabe, e a revista Veja trouxe alguma notícia sobre isso, de que há ZEIs ocupadas com moradias que não são destinadas para aquilo que a legislação determina. Nós procuramos garantir que isso aconteça. E dentro desse processo, outra questão estratégica para nós é a prestação de serviços. Não é a simples implantação de um conjunto habitacional ou de vários conjuntos habitacionais. Junto com esse processo vem um trabalho que será obrigação, será responsabilidade da empresa que ganhar essa licitação, fazer trabalho social de pré-ocupação. 9 meses antes da data prevista para entrega ou conclusão das obras, ela tem de iniciar um trabalho de preocupação e já receber as famílias que vão ser cadastradas. Eu já vou dizer como vai ser esse cadastro. Depois de entregue, ele tem que ficar por mais 10 anos dentro do conjunto, fazendo um trabalho social. Junto com esse trabalho social, nós colocamos como responsabilidade também que essa concessionária ajude o condomínio a custear despesas com manutenção de elevadores, resíduos sólidos, resíduos gordurosos e instalações hidrossanitárias, para que haja
um critério de sustentabilidade que a gente garanta que esses conjuntos não se deteriorem, como a gente tem visto em alguns da periferia. Então, é um projeto que envolve essa prestação de serviço e como obrigação da concessionária que, se não cumprir os requisitos que vão estar no edital e no contrato, ela será penalizada. Enfim, é uma diferença também em relação ao que a gente encontra hoje nos conjuntos habitacionais. Por que essa questão do condomínio? O condomínio em si, ele vai ser regido pela lei civil. Uma vez instalado o condomínio, ele tem sua autonomia, sua lei civil. Mas isso não desonerará a concessionária de contribuir com o trabalho social e essas questões de elevador. Porque o que é diferente num conjunto habitacional, pelo menos o que a gente tem visto até hoje? Essa realidade está mudando também pelo custo dos terrenos. Os conjuntos habitacionais de periferia não tem elevador, é térreo mais 5 e, enfim, tem lá um custo menos caro, um custo mais reduzido de administração e gestão. E na hora que a gente vem para a área central, a gente se obriga a verticalizar e implantar elevador. Então, essa diferença de custo que traria, sobretudo para essa população de menor poder aquisitivo, nós faríamos com que a concessionária bancasse a diferença justamente por um tempo, por pelo menos 10 anos, que ela banque essa diferença de custo de manutenção, de tratamento de resíduos, isso tudo acoplado com o trabalho social, que é obrigatório que seja feito por 10 anos nos empreendimentos. Então, com isso, com essa prestação de serviço, a gente acredita que os empreendimentos ganharão sustentabilidade. O que a concessionária vai fazer? No caso da PPP, é preciso dizer o seguinte: o Estado de São Paulo ele tem um orçamento de 2 bilhões e 200 milhões por ano para investimento em todo o Estado, em todas as ações que ele tem. Rigorosamente, se a gente fosse olhar só para o orçamento, não se faria nenhum outro projeto, trabalharia-se com o que se tem, com os projetos que estão em andamento. Então, a PPP a gente está implantando em adição àquilo que é feito hoje. Por quê? Porque é possível, e é assim a regra da PPP, que o privado faça todo investimento antes, ou seja, então não tem orçamento do Estado na fase de implantação desses projetos, né? O Estado só começa a pagar essas obras, esses empreendimentos, ou a remuneração da empresa privada, a partir do momento que começa a receber as unidades prontas. Enfim, ela tem de primeiro fazer a entrega desses produtos, ou se tiver equipamento público, precisa entregar esses produtos, quer dizer, a empresa não recebe nada antes. Logo, a gente está fazendo a PPP extra orçamento ordinário, digamos assim, do Estado. Porque esse orçamento ele é dirigido para todas as regiões do Estado, para os programas de urbanização que já tem, os repasses que a gente já tem normalmente com a prefeitura, as contrapartidas de projetos dentro do PAC, enfim, tem uma série de projetos que, se a gente fosse tentar fazer qualquer outro projeto adicional, não seria possível. Então a PPP também vem permitir que a gente aumente a escala de oferta sem que isso onere no curto prazo ou no prazo imediato o orçamento do Estado. Nós idealizamos uma PPP para 20 anos, ou seja, tem 2 anos para começar a entrega. Ao final do segundo ano, a gente coloca um cronograma que pelo menos 5% das unidades têm de ser entregues, tem de estar entregues. Desculpe, esqueci de desligar. E ao final do sexto ano, todas as unidades devem estar entregues. Então, o Estado só começará a pagar proporcionalmente a partir do final do segundo ano, quando começa efetivamente a receber as unidades. E o receber a unidade não é a unidade pronta, ou a obra pronta, é a efetiva colocação das famílias, mudança das famílias para dentro das unidades. Caracterizou a mudança, aí é que a concessionária começa proporcionalmente a receber os valores. Portanto, é importante a gente ressaltar que a questão do projeto de PPP, ele vem em favor de aumentar a oferta daquela capacidade que o Estado já tem hoje, mesmo somando esforços com o governo federal e com os municípios. O prazo dessa PPP é de 20 anos, o investimento total estimado é de 4 bilhões e 600.
ao longo de todo o projeto de implantação, que são de 6 anos. O Estado, nas contas, está disposto a bancar até 1,6 bilhão a fundo perdido para essa contraprestação. É um dinheiro muito importante. Importante dizer que custa caro esse projeto, sobretudo porque não tem linhas de crédito para compra de terrenos. As empresas que vão entrar nesse processo não encontram linhas. Tem linhas para construção de projetos, mas para terrenos, comprar o terreno na frente para empreender é muito caro o dinheiro, né? Então o custo do projeto ele ganha um encarecimento por conta dessa questão de não ter linhas tradicionais. Linhas de transporte tem, por exemplo, no metrô, que entram nos projetos do PAC federal, tem linhas especiais, e até o Banco Central flexibilizou formas do BNDES e outros agentes financiarem para o terreno. Então se compra o terreno na frente, ou se compra alguma provisionamento de terra, se faz na frente. No caso de habitação, não tem, apesar de todos os programas que a gente tem, Minha Casa Minha Vida, nenhum deles tem o dinheiro do terreno na frente. Só tem uma exceção no Minha Casa Minha Vida, que é para os movimentos sociais, para as associações cooperativas, que depois de avaliado o projeto, o terreno, e verificar que não tem nenhuma pendência, ou seja, que o terreno é passível de empreendimento, no caso de associações, o governo federal, pelo FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social, ele financia a compra do terreno. Porque também isso foi uma conquista dos movimentos que negociavam terrenos, e como demorava muito para se articular o projeto, quando ia ficando pronto, o proprietário desistia da opção, não assinava a nova opção, então muitas coisas se perderam. Mas para o mercado não tem financiamento de terreno, e isso faz com que o dinheiro para comprar esses terrenos seja buscado, seja captado a taxas bem mais altas do que a gente vê aí de fundo de garantia e tudo mais. Questões mais técnicas, depois posso ficar aberto às perguntas aí, mas nós estamos dividindo aí a licitação em 3 lotes. Esses 6 setores deverão ser divididos em 3 lotes, de mais ou menos entre 6 mil e 7 mil, perto de 8 mil unidades cada um dos lotes, por causa da necessidade da escala para um projeto desse tamanho. Se poderia pensar em pulverizar isso mais, mas haveria muita dificuldade de trazer parceiros que pudessem efetivamente entrar e fazer numa escala importante essa intervenção. As experiências, como eu disse, anteriores que a gente tem, as escalas pulverizadas, os resultados não foram bons, então nós decidimos fazer um trabalho em que ampliasse essa escala, mudasse essa escala de oferta, né? O Estado dá lá todas as garantias, né? O próprio privado, para entrar na licitação e contratar com o Estado, ele é obrigado a fazer garantias. Então, na licitação, ele tem que aportar 1% do investimento em dinheiro ou em títulos, aí, conforme a lei determina. E para contratar, ele tem que depositar ou trazer títulos ou trazer garantias para o Estado de 5% do valor do investimento, que não é coisa pequena. E ele tem também de trazer seguro de obra, seguro de performance, quer dizer, o projeto de PPP, o modelo jurídico da PPP é muito amarrado, é muito rígido, né? Portanto, a gente acredita que, mesmo se eventualmente ter algum problema, o erário não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum prejuízo, porque isso vai ser penalizado. As empresas normalmente cumprem os seus contratos, porque as penas são muito pesadas, além daquela pena de não poder mais licitar ou concorrer em obras do Estado e outros projetos do Estado. Então, com isso, a amarração jurídica da PPP é muito mais forte do que uma 8666. Por que não fazer a licitação por 8666? Porque na 8666 não se consegue empacotar tanta coisa assim, serviço, obra, projeto. Porque lá na 8666 eu tenho que fazer uma coisa, depois a outra, eu teria que fazer uma série de licitações. Isso tem perda não é econômico para o Estado, a gente tem o princípio da economicidade aí, a gente perde tempo. Então a questão da PPP, ela permite também dar uma empacotada, digamos assim, em vários serviços dentro do mesmo contrato, o que a 8666 já não é possível. Tanto a 8666 para grandes projetos está meio defasada, né, que já temos o regime diferenciado de contratações, a gente tem percebido aí
Há quem gosta, quem não gosta, quem acha correto, quem não, mas o fato é que a legislação está aí e a gente buscou seguir a legislação que permite a gente fazer esse tipo de projeto. Garantia do privado, eu já disse, a gente pode passar rapidamente aí. Das tipologias, que a gente colocou isso como diretrizes de projeto, não são absolutamente mandatórias. A gente está colocando, até tem uma falha ali, que HMP, HIS é até 50 metros pela legislação, não é 52, são 52 metros. Aí a legislação que rege, o HMP não pode ter mais de 70 metros de área útil, né? Tem diretrizes de projeto que até 20% pode fazer de um dormitório, que sobretudo no centro hoje a gente percebe as demandas para unidades de um dormitório. Nós recentemente vimos aí uma pesquisa, acho que do Secov, alguém fez uma pesquisa, o quanto encareceu o imóvel de um dormitório aqui em São Paulo, né? Cresceu bastante a demanda e, portanto, tem essa diretriz, já estava aí, e é possível fazer um percentual de unidades no dormitório. Os conceitos de família também mudaram a partir de 2002, com o novo Código Civil. Hoje, uma pessoa, do ponto de vista jurídico, é uma família, constitui uma família. Tem muito indivíduo só, né, morando, então é muito pertinente que a gente tenha um percentual de unidades de um dormitório, sobretudo aqui no centro de São Paulo. Eu vou deixar essa apresentação depois aí, quem quiser, acho que pode disponibilizar. Aqui é o nosso cronograma. Hoje nós estamos na fase final da publicação do edital. É previsto que até o final do mês a gente consiga publicar esse edital. Tem muito ajuste, muito texto jurídico para acertar, as condições estão acertadas. Nós tivemos sobre esse edital uma ação civil pública promovida pelo promotor Maurício Lopes, né? E foi pedida a tutela antecipada, não foi concedida. Essa ação agora segue o julgamento de mérito. A gente a nossa Procuradoria Jurídica do Estado está defendendo essa ação. Basicamente, ele alegou a não participação popular, mas isso também o próprio juiz, que não considerou liminar, considerou que esse aspecto não tinha, sobretudo, sobre as alegações dele, não teria fundamento. Enfim, a gente está bastante tranquilo. Eu sou o juiz judiciário que está dizendo, não sou mais eu. Aí o modelo, né, o modelo urbanístico que veio do projeto, nós gostamos muito, que veio algo diferente do que se fazia, mesmo o Estado fazia, os condomínios sempre muito fechados e tal. Nós adotamos como modelo os conceitos que vieram desses projetos, são mais abertos, então não se deseja ter os condomínios tão fechados, né? Conceito de proximidade, nenhum desses projetos estão pensados para ficar uma distância maior do que 1 quilômetro das estações de metrô, estações de ferrovia, de CPTM, né, de grandes artérias. Então a gente buscou, nos estudos que vieram, busca colocar esses imóveis, esses empreendimentos muito próximos das estações. Aqui no canto a questão de travessias, passarelas, que a gente falou, que entra como diretriz do projeto, a mistura, a forma de implantação do terreno, buscando não elevar tanto a verticalização, mas espalhar mais no terreno, aproveitando melhor os recursos. Enfim, é um modelo diferente, pelo menos do que a gente vinha fazendo e conhece. Dos prédios ter serviço, comércio, habitação, enfim, os térreos, garagens e ter os empreendimentos misturando esses usos, os diversos usos, né? Alguns locais que a gente verificou que são subutilizados, vazios, que a gente pretende ocupar. Aí o modelo de implantação são só exemplos, né? Na medida em que os projetos forem... Primeiro tem que haver a licitação, tem que haver um concorrente que, por exemplo, que no metrô deu vazia, a concorrência pode não trazer nenhum interessado. Então, ganhando alguém, isso é apresentado como exemplo. Evidentemente, na hora de discutir os projetos, tem que trabalhar isso um pouco melhor.
coisas desse tipo que a gente quer organizar. Não vai chegar a hora. Moderador. Eu primeiro quero agradecer a sua presença e o detalhe da sua explanação, que foi extremamente útil para nós, inclusive para mim, que fiquei conhecendo uma porção de nuances desse projeto que eu desconhecia. E ele, no seu sentido geral, ele vem de encontro a algumas das preocupações do Vivo Centro, que é a aproximação do morador do seu lugar de trabalho. Isso é a coisa fundamental, porque resolve o problema de moradia e o problema de transporte. Isso já é um benefício extremamente interessante dessa proposta, além de outros detalhes, que é uma coisa que nós observamos no tempo, que a moradia mais popular do pobre tem enormes dificuldades de gestão da vida condominal. E essa gestão da vida condominal, que se atrapalhou muito nos Singapuras e em outras experiências, fica resolvida aí com a obrigação de um acompanhamento de gestão por 10 anos. Eu acho isso bastante interessante. Eu queria fazer duas perguntas iniciais. Uma é o seguinte: como o projeto tem, digamos, a duração de 6 anos até a sua implantação. Implantação, que eu digo, é entregar a casa para o morador. E tem no seu cômputo 20 anos. Eu queria saber se toda a ação com relação ao problema da moradia se resume nisso, ou se no tempo haverá projetos paralelos a esse, entende? Ou que se isso vai ser um único projeto para eu digo a gestão do tempo, não a gestão do governador, mas eu digo a gestão de um tempo de 20 anos, será que só vai haver esse projeto na coisa? Segundo, uma questão bem prática. Tudo isso dando certo, quer dizer, havendo concorrência e tudo isso, em quanto tempo o cidadão pode se inscrever para obter uma moradia? Quer dizer, qual é o time da expectativa de um cidadão para ele reorganizar a sua vida, enfim. Quem está saindo? Como? Quem está saindo? O que vai ser da gente? Essa palestra está sendo feita com a finalidade de pessoas que vão querer adquirir imóvel. Nós estamos aqui por outro motivo. O nosso motivo é por que nós estamos sendo desapropriados. Só isso. Não, isso Qual foi o critério que foi usado para desapropriação? Não, a pergunta que eu... Na rua Caetano Pinto tem uma igreja que tem mais de 100 anos, que é a senhor vai Nossa ter- Senhora o de senhor vai Casalute, ter- está na Não, desapropriação. o senhor vai, Eu acho um absurdo o isso. senhor vai aí. ter a ocasião de fazer a sua pergunta. Eu estou dizendo que o projeto só eu tinha direito de fazer umas perguntas. Do ponto de Maravilhoso vista... o senhor achar o projeto. O projeto é Você não lindo. está sendo É desapropriado. lindo. O senhor não está sendo desapropriado. Você está sendo... Essa palestra que o senhor vai desculpar. Estão no segundo momento. O senhor devia ter convidado outras pessoas para Por que o senhor acha que nós fizemos essa reunião? Nós fizemos essa reunião para esclarecer essas questões. Com licença, nós fizemos uma reunião para esclarecer as questões. Eu, do ponto Agora, de ninguém está vista... muito interessado. Pode terminar. Não, ninguém está interessado, não. Seis pessoas aqui manifestaram, pelo aplauso, que estão preocupadas com a questão da desapropriação. Essas pessoas terão direito à resposta. Nós fizemos isso aqui de um jeito democrático para ter perguntas e respostas. As minhas questões foram do ponto de vista, digamos, do morador, se isso tudo der certo, se os desapropriados forem devidamente respeitados, tudo isso, quando é que o cidadão comum teria acesso a essa coisa? É uma O que o senhor pergunta... entende por desapropriado respeitado? Respeitado. Eu quero saber. O que o senhor entende por Não, isso? ele que vai responder o senhor. Então, eu quero agora fazer democraticamente a inscrição de perguntas. Como essa questão reúne, digamos, 6 ou 7, ou 8, ou 10, ou 20 pessoas, eu gostaria que alguém fizesse, não, digamos, uma afronta ao projeto, mas uma pergunta, um questionamento ao projeto, com uma pergunta inicial. E depois eu abro
eu abro para que cada um faça a sua pergunta democraticamente, um por vez. Então, eu quero saber quem quer fazer a primeira pergunta. Deixa eu fazer a primeira pergunta. O senhor faz a primeira pergunta. Tá, tudo bem? Meu nome é Marquinhos, eu vim aqui representando o Movimento de Moradia Região e Centro, designado pelo Nelson, né, que está na luta faz tempo pela moradia. Bom, a gente sabe que esse programa PPP, ele vem para desapropriar mais de 900 locais, né? E a gente sabe que na sua esmagadora maioria não é ocioso, e aqui mostrou alguns lugares ociosos, mas a esmagadora maioria tem gente morando. Isso aqui é a maior prova de tudo isso. A gente sabe que desses 3 P's, faltou o último P, que é o da participação. Então, as pessoas que estão aqui hoje demonstram claramente que faltou a participação dessas pessoas. Tá. Esses locais, existem Barra Funda, Bom Retiro, Bela Vista, então, quer dizer, são pessoas que ali moram, são gerações, 20, 30, 40 anos, 60 anos, a pequenos comerciantes, que na verdade receberam uma carta de escritórios de advocacia, que estão aí trabalhando pela lógica capitalista de especulação imobiliária, receberam através de suas portas uma cartinha dizendo que vão ser desapropriadas. Quer dizer, cadê a participação dessas pessoas que vão ser desapropriadas? Foi esse o respeito, né? Esse é o respeito que eles merecem? Pessoas que estão doentes hoje por causa dessa situação. Como que a gente pode fazer? Aí vem minha pergunta nesse sentido. Como que esse programa de desapropriação, de implementação de casa popular, tira as pessoas que já moram e joga na rua para colocar outras pessoas? Faz lógica, é isso mesmo. Eu quero entender o seu assistente social. Porque para mim é Com isso. licença, a pergunta já está... Não terminei minha pergunta. Quem decide a minha pergunta sou eu, não você. Mas então faça a pergunta. Eu estou fazendo, você está me interrompendo. Está sendo Então tudo bem, obrigado, viu, pela gentileza. Então a pergunta vai nesse sentido, a gente quer saber o seguinte, como que um programa de implementação popular tira as pessoas que lá moram há tantos anos, joga elas nas ruas, para colocar quem sabe lá quem, em troca de especulação imobiliária, porque ninguém sabe que essa licitação, quem está aí em cima disso tudo é o Odebrecht. Então, para mim, esse programa, na verdade, então, o Instituto Lula, o URC, então, para mim, isso, na verdade, é um programa que vem atender só a especulação imobiliária da lógica capitalista. Está feita a minha pergunta. Vamos falar, como a questão é bastante quente, apesar do inverno, nós vamos pedir que o senhor responda. Vamos começar por essa questão das desapropriações. Primeiro é o seguinte, quando nós definimos a área de intervenção, nós definimos um perímetro para permitir que, em sendo impossível ou inviável ocupar um imóvel, ou um imóvel que, mesmo sendo disponível, não tenha condições de se projetar em cima, até por questões ambientais, tivesse a possibilidade de buscar. O projeto não pensa em reassentar e realojar ninguém. O fato de ter o decreto de desapropriação, o decreto é uma declaração, não significa que ninguém é louco de fazer a desapropriação de uma igreja. Imagina. Pô, então é minha casa. Faz parte. Então é minha Está casa. dentro do programa, meu filho. Então é minha casa. A igreja não, e a minha casa sim. Eu ouvi com toda a paciência os senhores legitimamente se manifestar. Eu gostaria de concluir, não estou pedindo que vocês concordem, eu estou tentando explicar, eu queria fazer isso com calma, né? Ninguém vai desapropriar aquilo que não for vazio, subutilizado. Tem imóvel subutilizado sim, muito, não é pouco. Ninguém vai desapropriar uma casa que tem uma família alojada, instalada, morando. Sobretudo que tem nós vamos respeitar o projeto, traz nas suas diretrizes, respeito às tradições de cada um. O senhor verificou os endereços que estão O que eu ali? estou dizendo é o seguinte, nós temos uma declaração mais ampla. A declaração em si não obriga que o Estado, nem fará com que o Estado faça essas desapropriações. Nós já recebemos vários pedidos de exclusão, estamos examinando, nós estamos fazendo as constatações disso. Tem pedidos muito legítimos, como os dos senhores, como há pedidos para exclusão ilegítimos. Então nós vamos fazer isso com toda a cautela, o governo tem orientado isso, a gente tem sido tem sido pedido muito critério para nós nisso. Não é a intenção desse projeto reassentar ninguém, tirar ninguém que já esteja instalado. A intenção é ocupar esses imóveis, como eu disse, tem escolas em cima de ZEIS há 70 anos, e a ZEIS foi colocada agora em 2002.
Então também não é só o Estado que não viu, quando delimitaram os perímetros de ZEIS, também não olharam. Então eu quero tranquilizá-los que ninguém vai fazer desapropriação de moradores. A ideia é ocupar os imóveis que estão vazios, subutilizados. Muitos estacionamentos vazios a gente pretende utilizar sim. Jamais utilizar, desapropriar uma casa que tem uma família morando. Isso não está no plano. Isso não está no plano, sim, está no projeto. Eu estou tentando explicar que para a gente fazer a intervenção e dar flexibilidade justamente para que essa situação não ocorra, porque se eu definir, ó, este imóvel e amanhã ele é inviável, eu teria um processo muito mais longo e eu tenho que fazer isso dentro do processo da licitação, deixar tudo muito claro e quais são as alternativas e qual é o espaço territorial que a empresa que ganhar, se ganhar, a licitação ainda nem começou, a gente nem sabe se vai ter gente que vai entrar na licitação. Então eu preciso ter um espaço territorial mais amplo para lá buscar as alternativas justamente para que esse tipo de situação não ocorra. Então eu quero tranquilizar vocês de que não é a intenção do projeto tirar ninguém. É trazer gente nova sim, esse é o objetivo do projeto, mas não em lugar de quem já está lá, sobretudo quem está lá há muito tempo. Só tem que verificar os endereços que estão lá listados. Que a esmagadora maioria é gente morando. Exato. Deixa eu repetir, mas se você pegar no entorno dele, deve ter lá. Então, tem um vazio e um morando. Nós vamos mexer no vazio. Eu não vou sair da minha casa, Não, certeza. senhora, certeza. Ninguém vai sair, a padaria não vai sair de lá. De jeito nenhum, veja bem o projeto. Tá gravando. A gente está aguardando o decreto. Deixa eu concluir. Mas é Eu engraçado vou que concluir e vou devolver a palavra para vocês. Só um instante. Padaria, comércio, Minha casa. todas essas, sua casa, a senhora está morando lá, eu estou vendo aqui a sua veemência, jamais vai mexer com a senhora. Eu estou doente. Padaria é o que a gente quer que tenha, que ela seja até melhorada, ter certeza. Mas tem alguma coisa, vocês podem colocar alguma coisa pública, alguma coisa que a gente possa pegar no dia. Como eu disse, tem pedidos legítimos e ilegítimos. Nós estamos com uma empresa do Estado chamada CPOS, fazendo as constatações disso. Tudo aquilo que tiver nessa situação que vocês estão falando, nós vamos excluir do decreto. Nós não vamos ajuizar a ação. Você já explica para todo mundo como Mas a faz gente essa precisa de alguma garantia, a gente precisa de alguma coisa concreta. Infelizmente, palavras. Com licença, aqui nós estamos fazendo perguntas, o secretário, digamos, a palavra do secretário está tranquilizando. O que, senhor secretário, o que ela pede é que seria imprudente se o governo pudesse, além desse ato de sugestão de desapropriação de áreas, desse alguma garantia, digamos, adicional dos critérios de desapropriação. O senhor está nos dando critérios bastante, digamos, corretos e acho que satisfaz. Agora, se existe a possibilidade, não de legislação, mas de ou uma portaria, uma interpretação. Nós estamos com a companhia entrando em campo, fazendo essas verificações. Não são só vocês que estão falando, nós recebemos muitas manifestações escritas e nós estamos verificando, porque, como eu disse, tem coisas que nós não vamos mexer, não em moradores, mas tem prédios vazios, áreas vazias que estão pedindo para excluir. Isso nós vamos verificar. Né? E nós nos baseamos nessas leis e vocês podem ficar tranquilos. Esse projeto não é para tirar ninguém. O acesso ao A senhora, com licença, a senhora podia fazer o favor de levantar, fazer a pergunta, que seria uma pergunta além do que ele já respondeu. O acesso ao Diário Oficial do Estado, ele é muito complicado. Como todo mundo aqui poderia ter esse acesso, como nós vamos ser informados, porque tudo isso que eu estou falando, ninguém foi informado. Está todo mundo com os ânimos exaltados, porque foi dado assim, vão tirar o morador. Por quê? Mas se o pessoal soubesse ler, ou fosse comunicado via Diário Oficial, isso não seria assim, todo mundo exaltado. Porque o senhor precisa de lei. E qual que é a lei? Diário Oficial. Então, agora, e como é a lei do Diário Oficial? Da mesma forma como o decreto declarou, o decreto pode suprimir ou pode até incluir outras que a gente verificar que estão valendo. A questão dos advogados que estão jogando panfleto, vocês sabem que isso fere a ética profissional. Então,
essas denúncias podem ser feitas e nós já estamos conversando com a OAB. Mas de uma certa maneira a gente soube através dele. Exatamente. Se não fosse ele, sairia tudo Quem mais? Então, com a pergunta a você. Esse trabalho, essa comunicação pelos advogados ou pelos escritórios, eu não sei, nós já estamos comunicando ao OAB, porque isso é proibido, fé é ética profissional dos advogados dos Mas se eles não escritórios. fizessem isso, ninguém ia saber de nada. seu Reinaldo. Mas, Mas isso ele... O governo não veio É fazer que isso com a gente. a gente tem recebido denúncia de que eles fazem isso em tom de ameaça e de chantagem. Não. Mas a denúncia maior não é essa, Silvio. Então, eu vou fazer duas perguntas para o senhor. Né? A primeira pergunta o que o pessoal está pedindo é uma declaração oficial do governo de que está havendo essa avaliação para que os imóveis utilizados, ocupados de famílias e comércios, igrejas, etc., não sejam desapropriados. Então, cadê essa declaração oficial de que está havendo essa avaliação? Essa é uma primeira afirmação como cidadã que eu estou colocando aqui. Outra coisa, aí eu quero saber qual é o procedimento, porque a gente sabe que por essa parceria pública-privada é a empresa que tem o poder de desapropriação de escolha de quais imóveis vão ser desapropriados. Então, qual é o procedimento que o governo vai fazer juridicamente para cancelar, para revogar esse decreto que está sendo feito pelas empresas? Então, qual é o procedimento jurídico oficial que o governo vai fazer? A segunda pergunta o senhor falou, a gente faz um critério muito, não sei o quê, de imóvel subutilizado. Então, eu quero saber qual é o critério de imóvel subutilizado ou imóvel utilizado, por favor. O imóvel utilizado é esse que vocês estão morando. Tem imóvel subutilizado que tem algum serviço muito pequeno, são imóveis degradados, são estacionamentos que, do ponto de vista urbanístico, é subutilizado para nós. O estacionamento ele é subutilizado, é um critério que nós adotamos, né? Ele tem as suas utilidades, mas do ponto de vista está em ZEIS, dentro de ZEIS, que tem uma legislação específica para a ocupação daquele território. Tá, mas e aí as ZEIS, elas vêm de 2002, né? Você tem uma casa que uma pessoa mora ali e paga pela casa há muitos anos, onde né? tem Não é gente considerado, morando, certo? nós não vamos mexer, nós vamos mexer nos imóveis. Tem muito imóvel subutilizado, vazio, Pessoas que estão degradado, pagando, tem prédio. pessoas que estão pagando, financiando pela Caixa. Nós não vamos mexer há com anos. isso, nós vamos excluir tudo isso. Vocês podem Tá, estar mas vem tranquilos. antes das ZEIS, né? Como? Vem antes das ZEIs. Então, as ZEIs também, as ZEIs, quando delimitaram as ZEIs, tem ZEIs em cima de imóveis de conventos, como saiu no jornal aí. Então, as ZEIs em cima do convento existe há não sei quantos anos. As ZEIs é só de 2002. Então, também quando se desenhou o perímetro das ZEIs, houve enganos. O que mais? Que critério mais? Dos imóveis subutilizados, um estacionamento, como eu disse, é um imóvel subutilizado. Está em ZEIs, é um estacionamento que nós queremos usar sim. Não vou negar, não. Comércio. O comércio não, o comércio ele tem a ver, tá funcionando o comércio, está aberto, tem a ver com o nosso negócio, tem a ver com a sustentabilidade, a gente só quer fortalecer, nós não vamos mexer com isso, te garanto. Nós vamos fazer o que for necessário, e da mesma forma, você perguntou como é que a gente exclui do decreto, é outro decreto, é outro ato de mesma hierarquia. A gente fez a declaração, tira a declaração. Esse imóvel não, esse aqui se está vazio, está dentro do critério, esse vai seguir. Um documento declarando. E nós vamos indicar, não é a concessionária que ela escolhe, falei, eu vou querer desapropriar. Tem alguns imóveis que estão lá estudados, esses, por exemplo, onde a gente desenhou, tem coisas vazias, né? E, alguns até sobre desenhos em cima de coisas que, pela rua, pelos levantamentos que foram feitos, não vai ser possível fazer, essa implantação nós já estamos excluindo, vamos excluir, e a gente não quer fazer um por um, a gente está fazendo esse levantamento e vai excluir isso aí. Eu quero tranquilizar. Tá, eu tenho uma primeira pergunta que ele já respondeu. Eu acho que ele... O senhor não. O senhor já quis fazer diversas perguntas, me desculpe, eu não consegui deixá-lo falar, eu queria que o senhor fizesse a pergunta. Não, ele ainda não respondeu a minha primeira pergunta. Pera, um de cada vez. A primeira pergunta foi, diante desse pedido da população de que tenha um documento oficial do governo falando que
imóveis estão sendo avaliados, qual que é o procedimento? Assim que a gente quando terminar esse esse documento vai ser levantamento de publicado? constatação que essa empresa está fazendo para nós vamos fazer uma modificação do decreto e excluir todos esses imóveis dessa situação. Qual empresa? CPOS, Companhia Paulista de Obras e Quando que esse documento que a população está Eles pedindo estão em oficial vai campo ser agora. Quando estiver pronto, ele falou, quando estiver tem- pronto. Não, eu quero saber exatamente. o dia, o dia. Porque o edital está saindo. Que eles estão fazendo avaliação, qual... É, o edital está saindo. Não, até Qual é sair o a prazo da publicação. entrega dessa avaliação para a empresa rever todos esses Eles imóveis que estão ela fazendo isso selecionou? durante o mês de agosto e até meados de setembro, a gente tem isso, porque a exclusão disso no edital e no contrato, quem tem o poder de fazer a inclusão ou a exclusão de imóvel é o Estado, não é a empresa. Então nós vamos poder fazer isso a qualquer momento. Mesmo depois algo que tenha escapado, falar isso aqui escapou da vistoria, a gente vai poder excluir. Então isso não tem um começo, meio e fim. Agora nós vamos fazer tudo que tem apresentado. E esses estudos, são quase 900 imóveis, estão fazendo a verificação de campo. A hora que esse trabalho de campo vier, nós vamos fazer a modificação do decreto. Pode ficar tranquila que nós não vamos ofender nenhuma das coisas que a gente falou que vai fazer Você aqui. pode, Não, se com você está licença. bem preocupado, Eu acho que a senhora porque já. as pessoas não vão deixar isso Olha, acontecer. a senhora já Com ocupou. certeza, o A senhora decreto, já ocupou o tempo de o pergunta. decreto é apenas uma Respondido. Obrigada. Mas respeitar os outros também. Mas ela fala pela gente. Eu queria que o senhor ali, que foi O senhor que se respondeu o que eu levantou. queria perguntar. Ou não? Obrigado. Por favor, A senhora. minha pergunta é o seguinte: minha família aluga um imóvel há mais de 40 anos. São 4 gerações que nós trabalhamos nesse comércio. É a 4ª geração, isso não é fácil. As pessoas que têm comércio sabem o que é isso. Além de manter 4 gerações trabalhando, gerando empregos, né, os funcionários que me conhecem desde criança, além disso a gente mantém a história viva, a história da imigração italiana no Brasil. Então eu queria saber que esse imóvel ele está dentro de uma área protegida pela resolução de tombamento do Compresp, de 2202. Eu queria saber que mesmo com isso, consta no decreto nosso imóvel. Você tem uma atividade lá, está normal, Sim, não vamos mexer com isso. São 2 padarias da mesma família. Não vamos mexer com Mas as isso. Ao duas contrário, a funcionam. gente vai buscar fortalecer esse serviço, que isso aí que dá sustentabilidade ao Espero que projeto. sim, medicar a família inteira, porque está todo mundo doente. Pode Minha mãe ficar com 70 tranquila, eu anos, te afirmando, tá se ajudando você a quiser dizer São 2 Respondido agora o senhor. Não, peraí, deixa ele terminar a nossa aqui, são calma, as meu. 2 padarias da família. Está garantida? Garantindo, nós não vamos mexer com isso. E o que nós temos que esperar, então, agora? Só concluir esse trabalho e a gente fazer a exclusão disso. Se quiser, pode. Quem tiver aqui pode me deixar o endereço de quem está aqui, a gente vai já. Eu já até coloco isso na fila lá de análise. Porque é uma família Fiquem tranquilas, nós não vamos entrar nisso. Ao contrário, esse tipo de negócio que vocês têm é o que a gente quer que a cidade tenha. E uma coisa, a gente conhece, nosso bairro é tradicional, o bairro do Bexiga, o bairro inteiro é tombado. A gente, são 4 padarias italianas. Minha família tem 2 padarias, a gente mantém a tradição, mantém a história dos imigrantes italianos. Perdi meu irmão lá Perdi dentro, o meu na sala. irmão dentro da Minha mãe, padaria quando veio de numa Jaú, sala. morou Então é numa questão de pensão, honra. que era um A gente cortina fechar pai para também essa morou só na domingo. pensão, graças a Então, Deus. não pense que a gente não tem Ótimo. apreço pela cultura, pela história. Ótimo. Né? Fazemos parte de uma área envoltória de Obrigado. tombamento. impacto ambiental que essas novas habitações vai acontecer nesses lugares, porque a gente já tem. Não permita, existe uma legislação, por menos que a gente goste, ou A gente por sabe mais que muito a bem gente que goste, vocês tombam e destombam os imóveis a todo momento na cidade. vocês tomam e destombam, isso não é feito sem lei, isso é feito em lei. Mas uma lei injusta, seu Rinaldo. Secretário? Secretário? Barrar esse decreto, viu? A gente vai ter que barrar esse decreto. Secretário, eu Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? O que a gente procura ser sempre muito, eu particularmente procuro ser muito transparente. Eu vejo o que está acontecendo na cidade. O que a gente está tentando fazer não é 20 mil moradias novas que vai mudar a cidade. A gente não tem essa pretensão, mas pretende que isso seja um início. Mas veja bem, eu moro aqui pertinho, eu morei muito tempo, eu sou nascido em Guaianazes, minha família ainda é de lá. Eu fui morar em São Caetano e
sempre tive muita dificuldade de chegar no centro da cidade ou com o transporte. Eu acabei vindo, tendo a oportunidade de vir morar aqui no centro, que moro aqui hoje perto no chamado Baixo Augusta. Eu não vi nenhuma moradia popular sendo... Tem área de 6 sendo ocupada com imóveis, que é para uma população que nem eu, né, mesmo com a minha renda, eu vivo no salário do Estado, tem imóveis que eu não conseguiria comprar ali. O que a gente percebe é que se... Eu não tenho nada contra o mercado, mas se a gente deixar só a lógica do mercado prevalecer, a população mais pobre vai ser expulsa da cidade. Essas áreas de ZEIS vão ser tomadas por outro tipo de ocupação, que não aquelas que a lei está determinando. Se a lei é justa e injusta, eu acho que compete a gente discutir, como vocês estão fazendo aqui, mais do que legitimamente, né? É muito legítimo, a gente tem essa consideração e sabe disso, e não é um favor, na verdade a gente sabe que deveríamos ter talvez discutido bem mais isso, né? Mas a gente discutiu no âmbito dos movimentos sociais, né? A questão é que levou mais é que a gente declarou um território maior do que aquele que a gente exatamente quer mexer. Então, nós temos a consciência de que, se a gente não fizer uma intervenção em favor da população de menor poder aquisitivo, ela será expulsa. E custa caro para nós, para todos nós, ter que colocar essa população mais longe e depois levar serviço para lá, o serviço que tem hoje aqui, em melhores condições. Então, a ideia é fortalecer. Então, vai derrubar o decreto, vai derrubar o projeto. Como eu disse, a gente tem outras coisas para fazer. Tem um orçamento do Estado que está lá, 2,5 milhões para fazer. Se esse projeto não andar, por alguma razão, né, é uma pena, porque a cidade perde. E a gente perde a oportunidade. Mas vamos fazer direito, né, secretário? Vamos usar o dinheiro direito. Estamos aqui ouvindo vocês para errar o mínimo. Bom, secretário, só um segundinho. Para fazer essa lista, o senhor sugeriu aí que alguém que tiver pedido, né, de restrição, que seja para retirada, tal. Então nós vamos passar aí uma prancheta. Agora, que dados devem constar disso aí? Só o contribuinte, o número do contribuinte. Ah, mas secretário. O endereço, né? Peraí, calma pessoal, não precisa gritar, eu estou fazendo a pergunta exatamente para entender. Vocês não estão com caneta e INSS. Essa aqui quem é mesmo? Você pode se apresentar? Quem é o senhor mesmo? Você pode se apresentar? Eu sou o superintendente da Associação Vicente que está promovendo este evento. Por isso é que eu estou fazendo eventualmente alguma intervenção, porque eu estou coordenando aqui. Então, é só que eu estou tentando ajudar o secretário. Eu vou deixar um e-mail aqui. Então, mais fácil isso. Vocês podem mandar o número de contribuinte, a gente vai verificar lá, a gente vai colocar isso na lista das constatações. Eu estou com a lista aqui, tá, no decreto, tem o endereço e tem o número do contribuinte. Ah, legal! Obrigada. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Eu passei 10 e-mails para repetir a roupa Casa Paulista, nunca recebi resposta. Leonardo Ramos. Eu passei 10 e-mails para lá, nunca recebi resposta. Ninguém responde, Leonardo Ramos. Eu te passo o número. Quer dizer que cada um poderá enviar ao secretário os contribuintes e eu recomendo que enviasse um resuminho da questão também. Vou dar o meu e-mail do trabalho. É riapequino. Oi? riapequino. O meu direto aí. riapequino. Do jeito que fala, escreve. riapequino. Aí na placa. riapequino.sp.gov.br. Eu vou responder pessoalmente esses que vieram. Agora tem um cidadão com um papel na mão ali que deve ter bastante perguntas. Eu vou reiniciar a gravação aqui para saber onde está. Aqui a lista completa dos endereços que estão para ser desapropriados. E aí se for, tem as restrições, né? Assim, caso que tem morador e caso que tem morador. Só que aqui tem um parágrafo que eu vou ter lendo, mas aqui para ficar bem esclarecido. Ficam excluídos da presente declaração de utilidade pública os imóveis que pertencem
as pessoas jurídicas de direito público e que estejam abrangidos. É que quando for público não precisa de fazer a desapropriação. Não, então, só mas aí dentro dessa que o senhor falou que vai analisar, já não poderia ter aí no próprio decreto que quem mora e está lá estaria excluído também? Seria só esses ex-abandonados? Nós vamos fazer simplesmente a hora que tiver essa lista completa, para excluir desse decreto. Então não precisaria nem constar. Permanecem aqueles que efetivamente serão objeto de análise. O que não significa que ao fim e ao cabo a gente vá fazer a desapropriação. Não significa. O fato de estar declarado tem questões jurídicas, por exemplo, melhorias, por questões de indenização e tudo mais, que o decreto é feito mais por conta disso. Sim, deixa eu perguntar outra coisa. Quanto a esse e-mail a gente mandar para o senhor reavaliar, no meu caso, exclusivo que meu pai mora, ele mora numa vila de condomínio, então são 20 casas. Manda só o seu. Não. Eu consigo identificar qual é o... Porque a gente tem a quadra fiscal. Então, porque ali o quarteirão inteiro está sendo tomado. E na verdade existem proprietários de empresa lá, empresas, é totalmente o quarteirão, ele é utilizado, não é abandonado nem nada. E o quarteirão inteiro está sendo feito. Eu recebi do seu, a constatação a gente vê pela quadra. No caso, podemos mandar então um e-mail só, como no meu caso também, é uma vila de moradores. Posso englobar todos os moradores? Você manda o seu e diz, olha, os meus vizinhos também estão nessa quadra. Não, até eu posso, como eu tenho a lista, eu posso nomear todos e mandar. Agora eu queria saber então, como a gente está tendo que fazer isso, qual foi o critério então de quem foi analisar a região? Qual foi o critério que eles deram vendo que tem moradia? Porque, por exemplo, eu moro no Bom Retiro. O quarteirão, inclusive, que eu moro, toda a área é totalmente ocupada. Tudo bem, tem um estacionamento, entendeu? No quarteirão de cima, teve uma área que iria ser um shopping center, onde, se você passar lá, tem todas as aprovações do Codefat, Shopping 6? Não, existe um projeto que ele iria fazer um shopping center, entendeu? Então o que acontece? Ele recebeu ali, se você passar, você vê a placa de todas as aprovações que ele teve para demolir e as aprovações que ele teria de construção. E qual o critério que ele entrou nessa região? Não sei, aí é legislação municipal. Me surpreende que tem, se for ZEIS, a menos que a gente... Não, inclusive eu faço parte de uma área envoltória de tombamento. Isso não é problema de aprovação de projeto. Tem restrições. Não é proibido fazer projeto em área de... Você tem restrições. Sim, mas estou falando, tem restrições. Então, tem restrições só para quem mora lá e quem quer fazer uma melhoria na sua casa. Que aí você precisa de uma aprovação, você precisa de vários critérios. Veja bem, eu estou sendo muito transparente. A gente também erra. Isso aí... Eu acho que vocês têm que se preparar mais para poder fazer uma reunião desse tipo, porque vocês têm que verificar os endereços que vocês fizeram, as apropriações. São 936 lugares, gente. Não que pode. É isso que eu queria saber. Qual foi o Sei que é uma empresa pública, depois a gente vê na gravação. Eu gostaria de entender isso. Qual foi o critério? É isso que eu tentei explicar, que a gente delimitou um território maior, a gente identificou alguns imóveis que são passíveis de intervenção e a gente identificou um território maior para justamente permitir que haja flexibilidade. E nessa definição do território maior é que a gente acabou declarando os imóveis que vocês estão falando. Então a gente agora vai excluir. E essa questão que ele falou que nós declaramos um apartamento do 6º andar só, é erro. Está no endereço. Olha, com licença, tem duas pessoas que querem falar meia hora, se o senhor nos permitir. Você e a senhora. Com licença. Eu agora fiquei mais tranquilizada de ouvir a possibilidade realmente de considerar todos os erros que estão acontecendo. E a minha pergunta é a seguinte, eu tenho um estacionamento, só que ele não é subutilizado. Ele tem movimento diário, eu recuso clientes por falta de estacionamento. Ele está numa área de ZEIS? E não está em área de ZEIS. Então a gente vai ver, mas se ele estiver em área de ZEIS... Ele não está, eu fui na Secretaria da Habitação. Se ele estiver em área de ZEIS, nós pretendemos utilizá-lo. E aí vai ser paga... E os carros, se ele vier... Veja bem, a
A gente tem que ter critério, eu estou sendo aqui muito afirmativo no que eu estou dizendo. Do mesmo modo que eu estou dizendo que eu não vou mexer na casa da senhora, eu estou dizendo que eu posso mexer no seu estacionamento, se ele estiver dentro dos ex. Não é ex. Se ele não estiver... É assim, E se ele estiver, vamos dizer, supondo que ele esteja em zero, nós queremos mexer nessa área e vamos pagar o preço justo pela indenização. Digamos que fosse lei, não é o que está me tranquilizando, mas digamos que fosse, como ficaria a região, sendo que vai uma quantidade de carros diária para lá e está fechando alguns, isso não tem onde parar. Como seria solucionado essa situação, que é um problema real? Você vê hoje o plano diretor, ontem foi anunciada a mudança, né? A questão de estacionamento, por exemplo, não está sendo colocado como mínimo, é uma questão obrigatória. Quer dizer, quem tem automóvel, cada vez mais em áreas centrais, vai ter mais problemas. Não é uma questão da política de habitação. A política de habitação, nós temos um papel de desenvolver a política de habitação e o Estado e o município, sendo a política pública, é tentar privilegiar, trabalhar para privilegiar a população de menor poder aquisitivo, né? Nesse processo tem perdas e danos. No caso de vocês, havendo essa situação, haverá, sendo os ex, não sendo os ex, também está equivocado. Isso aí a gente vai examinar. Sendo os ex, é foco da nossa atuação, sim, eu lamento dizer, mas é isso que a gente precisa. A gente mora ali no bairro do Bexiga, em um terreno, há mais de 20 anos. Nesse terreno moram 10 famílias. E lá também está que vai desapropriar. O que acontece com a gente que mora lá? Como que é isso? É uma vila? Não, é um terreno, tipo uma pensão. Uma pensão? É um cortiço. A gente mora lá há mais de 20 anos. A gente começou pagando aluguel, o dono de lá faleceu e aí ninguém pagou mais o aluguel. Também a gente não quer mexer com as áreas de cortiço. Essa provavelmente será excluída também, porque o governo, acho que não esse ano, mas deve retomar o projeto de cortiço. E aí sim entra em outra regra, tem a lei Moura, tem outras coisas que a gente não está lidando com isso. Porque lá tem 10 famílias, lá tem muita criança também, a gente está todo mundo desesperado sem saber o que vai fazer. Não vamos mexer com isso não, a gente vai... Aí o advogado passou, entregou. Tem muito imóvel vazio, muito imóvel que dá para a gente utilizar sem mexer com as famílias. Peraí um pouquinho, desculpa, eu estou aqui há um tempão já. Tenho 3 perguntas bem pontuais. Primeiro, eu sou jornalista e eu já tentei por 2 vias, tanto pelo Instituto Urben quanto pela Secretaria de Habitação do Estado, conseguir ter acesso ao estudo integral feito pelo Instituto Urben para a PPP. Os 2 órgãos negaram acesso a esse documento que é público, alegando que a divulgação desses detalhes poderia gerar especulação imobiliária. Esse argumento não procede porque, se fosse isso de fato, o decreto também não poderia ter sido divulgado, porque ele especifica os endereços onde serão realizadas as intervenções. Você já pediu para nós? Assim? Já pedi para a Secretaria de Habitação, entrei em contato com o pessoal da Casa Paulista, com a assessoria de imprensa. E os 2... A mim não chegou esse pleito. Então, havendo pedido, tem uma formalidade para fazer esse pedido. Já fiz o pedido e me negaram. Eu como técnico da área, tenho que submeter a área jurídica, eu não vejo nenhum problema em fornecer isso, mas tem que seguir lá o ritual lá de... Já segui, já liguei, e os 2, inclusive o Milton Braga, que está dentro do projeto, disse que foi orientação da Casa Paulista de não divulgar esse estudo. Isso estava lá atrás porque a gente não tinha fechado ainda a reunião do conselho. Não, mas a gente fez a entrevista com ele recentemente. Ele deu esse argumento agora, faz menos de uma semana. Você formalizou isso ou foi verbal? Formalizei, mandei e-mail, inclusive fiz um pedido com a imprensa, fiz um pedido à Lei de Acesso à Informação, que é um documento público. Eu imagino que muito da dúvida das pessoas que estão aqui é gerada em grande parte pela falta de acesso a esse documento. Tinha um tempo em que a gente nem sabia se os estudos iam ser aceitos pelo Conselho Gestor das PPPs. Podia ser inteiramente recusado e aí perderia o sentido. Hoje não, hoje a gente já tem problema. Tanto é que essas imagens que eu mostro como exemplos são do estudo. O modelo urbanístico adotado, daí não tem nenhum mistério não. A segunda pergunta pontual é, pela resposta que a assessoria deu a entender que são os empresários, né, o setor privado, que vai fazer as desapropriações e vai explorar o local com fins de lucro. É isso?
É isso mesmo. É isso mesmo. Então se assemelha ao projeto Nova Luz. Não. Nesse Não, sentido. Mas é um plus. Pode não ter o nome de concessão urbanística, mas é. Vamos entender assim, hoje, uma área que é sua, você pode fazer o que quiser, entregar para quem quiser. Nós estamos fazendo intervenções, a parte que a gente discutiu aqui, que nós vamos sanear tudo isso, né? É uma propriedade privada, qualquer um pode fazer intervenção lá. O Estado está dando poder para ele para fazer a execução de uma política pública, sem a qual a gente, sem esse insumo terra, eu não consigo executar a política pública na área central. Então não é ilegítimo nem ilegal fazer essa exploração comercial. O dinheiro público que a gente coloca, ele não é suficiente para tudo. Então nós precisamos fazer projetos que tenham um equilíbrio econômico e financeiro também. Não é só do ponto de vista social. Social a gente está vendo com a política pública. Mas para o projeto parar em pé e ter interesse da iniciativa privada e a gente poder gastar menos dinheiro com isso, ou gastar o dinheiro que é necessário para isso, eu preciso fazer equilíbrio. Qual que é a diferença, então, com o projeto Nova Luz? O projeto Nova Luz, eu francamente não conheço, mas ele foi colocado como concessão urbanística dentro do plano diretor do Estatuto da Cidade. A nossa legislação de regência não é o Estatuto da Cidade. É o que? É a lei de concessão, subsidiariamente com a lei 8666, né? Nós não estamos fazendo concessão urbanística, nós não estamos entregando um território inteiro, a Nova Luz, salvo engano meu, aqui eu vou só dar opinião, palpite, porque eu não conheço, francamente eu não conheço, por exemplo, lá estava se entregando um território onde ruas seriam feitas, abertas, enfim. Nós não, nós estamos pegando terrenos, matrícula, esse aqui é o imóvel. Se eu não fizesse nada disso, fosse lá fazer um empreendimento, não teria problema nenhum, né? O que a gente fez de diferente? A gente só quer que ele mexa na calçada melhor, faça uma passarela. Eu não estou indo lá fazendo rua, abrindo rua, entregando esse território inteiro, né? Se eu pegar um terreno que seja seu e fizer lá, ou você mesmo executar um projeto, você pode fazer exploração, você pode alugar, como você pode vender, né? Então nós estamos mexendo com aquele território de propriedade. Se eu fosse desapropriar somente aquele terreno, eu faria o quê? Um empreendimento habitacional, tradicional, normal, que a gente sempre fez, como tem vários que foram feitos pela cidade. Então eu não vejo nada de ilegal nem ilegítimo na ação de exploração comercial. Nós vivemos num país que é capitalista, até onde eu sei, né? Eu também tenho minhas restrições, não pense que eu não censuro o lucro, mas eu também acho que o Estado tem de buscar algum controle, alguma melhora. E acredito eu, posso estar equivocado, que ao fazer um projeto desse, onde a gente queira colocar uma parte das unidades para uma população de menor poder aquisitivo, e tentar, através da prestação de serviços do Estado, com a fiscalização do Estado, garantir que essas pessoas permaneçam lá, porque o que a gente vê é, você faz um conjunto habitacional, dá um monte de subsídio, a pessoa vende e manda embora, porque a gente faz os conjuntos muito longe, talvez fazendo no centro as famílias não se sintam tão compelidas a vender os seus imóveis. A gente acredita nisso. É mas muito existe difícil. o comércio, né? Existe e também não é legal. A lei não. Quando você tem um imóvel, você ganha a propriedade do imóvel, código lá, a Constituição garante que você pode dispor, vender, usar seu imóvel. Cabe ao Estado tentar fazer os controles, tentar diminuir. E se eu descobrir que você vendeu no tempo anterior que você está autorizado, porque você fica 10 anos, você pode fazer o que você quiser. Se você vender no 10 anos, se eu descobrir, eu tenho o direito, isso vai constar nos contratos, de buscar lá, ó, o subsídio que eu te dei, eu quero de volta, porque eu preciso entregar para outra pessoa. Uma última pergunta. É difícil fazer isso, é muito difícil, quase impossível. Contrato de gaveta, porque quando você for fazer essa transação, você vai fazer por base do plano, você não vai fazer de modo transparente. Então o Estado tem muita dificuldade de controlar isso. Nesse processo nós vamos tentar minorar esse problema. Eu não tenho pretensão de resolver esse problema, mas a gente vai fazer um esforço muito grande, deixar isso em contrato, que a empresa tem que fazer esse acompanhamento. E todas as constatações que fizer, tentar corrigir. Esse é o nosso trabalho.
Qual o nome da pessoa, última pergunta, o nome da pessoa do Compresp que vai fazer essa revisão dos imóveis? Compresp? Desculpa, o senhor não tinha falado. Não, CPOS. Tem um nome de uma pessoa, tem uma empresa, tem uma diretoria de engenharia e ele tem entregue. Mas não tem uma equipe responsável? Tem uma pessoa encabeçando? Eu contrato a empresa, não contrato as pessoas. Não, tudo bem, mas é um órgão público ou não? Uma empresa pública. É uma empresa pública. Porque quando a gente tenta entrar em contato, um passa para o outro e a gente fica eternamente tentando descobrir quem é. Então, por isso eu quero saber do senhor. Acho que o diretor da área a gente pode dizer quem é. Preciso ver lá qual é a diretoria aí sim. Mas o técnico, quem vai para a rua... Não, a pessoa responsável por essa ação. É o diretor da área. O diretor da área, tá bom. Sem saber realmente para onde correr. Eu gostaria, se a gente poderia, de repente, o senhor fazer uma palestra, reunir alguma coisa, para pelo menos dar auxílio, para não ficar nessa situação que está todo mundo. Tem pessoas doentes, tem pessoas sem instrução nenhuma. Nós pretendemos fazer isso, agora preciso ter esses elementos concluídos. Eu quero agora, no máximo em 15 dias, a gente ter pelo menos essa região que eu estou percebendo que é mais essa região agora, aqui do Bexiga e tal, que Deixa eu concluir, eu acho que a sua proposta é bem interessante, que a gente nos locais, já que a gente estava conversando com os movimentos sociais e em cada um desses setores fazer um encontro de esclarecimento disso. Encontros regionais, o senhor propõe? Esses setoriais. Ah, perfeito. Encontros setoriais. Boa sugestão. Então, mais duas perguntas. Você e você, porque nós temos que encerrar. Qual vai ser o critério da avaliação? Não ter consulta pública anterior disso. Da desapropriação. Que eu uso lá para mim, é um negócio que para mim tem utilidade, é um depósito, é um galpão que eu uso lá, eu tenho material, eu trabalho. Na frente, um quarteirão para lá, uma construtora veio lá e pagou 4 mil o metro quadrado de um terreno que não tem nada. O cara não trabalha, não faz nada. Agora a avaliação da minha propriedade, como é que vai ser? Que critério que vocês vão usar? Eu não sei. É valor venal? É valor venal que vai se pagar? É valor venal? O senhor sabe bem que não é. Eu não tenho interesse em pegar o valor venal, eu tenho interesse em continuar trabalhando onde eu estou, entendeu? É só isso que eu quero trabalhar. Existem critérios técnicos, os preços de avaliação judicial são fixados pelo juiz, tem os seus peritos, tem os critérios de avaliação, lucro cessante, quando os negócios são legais, bem constituídos, não tem problema nenhum. A avaliação é feita porque a metodologia é fixada por institutos, norma brasileira, né? Então o preço da desapropriação é fixado pelo juiz. Se o depósito, tem um depósito mínimo lá que é feito, acho que para ter a posse precisa depositar no mínimo um percentual do imóvel. São critérios bastante rigorosos e eu posso te assegurar que o Estado não tem pagado pouca coisa pelas desapropriações que faz, né? Nem sempre as discussões de valores chegam ao consenso, porque o que o senhor, com todo direito, acha que vale o seu imóvel, não é aquilo que eventualmente o perito do juiz ou o preço fixado pode ser maior, pode ser diferente. Mas não é o valor venal, não é o valor venal, o critério de avaliação. O Estado faz uma avaliação, quem vai fazer o ajuizamento da ação tem que apresentar um laudo atualizado, o juiz chama o perito dele para fazer a aferição desse valor e ele fixa o preço. É o juiz que fixa o preço. O pagamento é precatório? No caso da... Não. Não é. Se for precatório. Não é precatório. Última pergunta. Eu represento os agentes comunitários de saúde que trabalham na região do centro, que por legislação eles são obrigados a morar no centro. Então são pessoas que têm uma renda média de R$800. Do Estado, do município? Do município. Né? É uma legislação federal, mas é o município quem administra. É um projeto que chama Saúde da Família, e aí ele determina que fazer parte, ele precisa conhecer a área, a microárea que eles chamam, e para isso ele tem que residir. Então, pela legislação, se ele se mudar daquela região, ele perde o emprego.
essa população ela tem uma renda mensal de R$ 800, 800 e poucos reais. E a gente sabe que no centro você não aluga nem mais um quarto com esse valor. Então, representando essa população, eu quero saber, a grande maioria já são inscritos no CDHU. Mas a gente sabe que o CDHU não consegue, né, atingir todos os níveis. E aí eles pediram que eu viesse representando para fazer esse questionamento. Como vai ser o acesso como que a pessoa vai se inscrever se ela não é afiliada a nenhum movimento, ela simplesmente é um cidadão comum que trabalha, que paga seus impostos, que paga o seu aluguel com muito sacrifício. Como que ele vai ter acesso a esse projeto? Até não falei da questão do cadastramento. Quem vai fazer o cadastramento dessas famílias não é empresa privada, isso é o poder público, nós vamos fazer. Você vai pedir ajuda para a CDHU. A CDHU não tem lista de inscritos, então é estranho isso que você está falando. Não, o que eu digo é assim, quando iniciou esse projeto, há 8 anos atrás, foi dada essa oportunidade deles fazerem um pedido de participação quando é feito um CDHU, que eles pudessem participar. Existem vários prédios. Essa resposta que eu não conhecia. Nós colocamos no projeto as reservas legais que a gente tem. 7% para pessoas com deficiência, 5% para idosos, tem 4% para policiais civis, militares e agentes da administração penitenciária. Isso são as reservas legais. Tem leis estaduais que obrigam. A lei federal, por exemplo, para deficiente pede 3%, a lei estadual é mais ampla, pede 7%. Então essas reservas nós vamos obedecer. Eu vou buscar conhecer essa legislação e vou ver como é que isso se incorpora. Eu, francamente, não conhecia, não sei como é que isso pode ser atendido. Se tiver efetivamente essa questão, mais uma reserva que a gente vai instituir, mas eu preciso pesquisar isso, eu não conheci. Tive vendo essa resposta. Depois você me dá seu e-mail, eu posso responder. Uma exceção, última e ultimíssima pergunta. Obrigada. Eu queria só saber o seguinte, com relação, meu nome é Débora, eu sou arquiteta, e eu queria saber com relação, o senhor nos falou sobre trabalhar em área de ZEIS. Toda área de ZEIS, ela tem que ter um conselho gestor. Esse conselho gestor, ele foi formado em cada ZEIS? Ele tem que ser um processo participativo. Segundo detalhe, eu fiz uma dissertação de mestrado, onde eu analisei todos os empreendimentos de habitação de interesse social na área central de São Paulo, onde eu estudei a gestão condominial. E ficou provado que sem a participação de movimentos de moradia, da comunidade, essa gestão condominial, ela não funciona. Quando ela é administrada por empresas privadas, não tem manutenção, não tem o sentimento de pertencimento dessa população. Então eu acho que a gente precisa levar em consideração, né, eu acho que é um projeto importante, mas a gente tem que levar em consideração a participação da comunidade. E eu acho que os políticos, os cargos públicos, os técnicos estão de passagem, né, dentro das empresas públicas. Agora, o movimento de moradia e a população, ela está ali, né, lutando há 20, 30 anos pela sua moradia. Então, eu acho que toda essa experiência que movimentos e a comunidade adquirem, eu tenho que levar em consideração. Então, eu me coloco aqui à disposição, eu tenho um artigo, eu tenho a minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem ver, eu consegui provar isso, né, que com a participação da comunidade, a gestão condominial, ela é legal. Quando é uma empresa privada que não tem vínculos com a comunidade, não dá certo a gestão condominial. Tá? Desculpa, estou nervosa também. Obrigada. O que nós colocamos lá, a empresa não fará o trabalho sem envolvimento direto com as famílias. Até as obrigações dela, as responsabilidades obrigam que a empresa interaja com as famílias, tem os critérios lá, inclusive se ela não desenvolver isso adequadamente, ela sofre penalidade, redução na sua remuneração. E os itens lá que ela tem que preencher, tem lá um envolvimento com a comunidade, ela não consegue fazer o trabalho se não se envolver. Mas a gente poderia ver esse desenho da gestão condominial? Sim, está no nossos editais de consulta, eu posso depois... Por que então se a liminar estava questionando isso, a ação pública estava questionando isso, ela foi negada? Outra coisa.
Não, foi negada a liminar. O processo agora segue em julgamento de mérito. Foi ligada só a antecipação de tutela. Mas continua, a ação não está encerrada. Continua. Pode ainda haver decisão contrária. Paralisação do projeto. Não tem. Com relação ao Conselho de Zeis, o Conselho de Zeis está previsto na legislação municipal e não dá para constituir hoje o Conselho de Zeis, porque nós vamos para licitação, eu não sei se vai ter concorrente. O metrô, como eu disse, deu vazia, agora vai ser republicado. Pode ser que a gente saia com essa licitação e não venha ninguém. Então, na hora que tiver um ganhador, que esse ganhador contrate e comece a formular os seus projetos, obrigatoriamente terá. E aí quem cria os procedimentos, quem estabelece os procedimentos de Zeis é o município. Obrigatoriamente terá de se fazer. Não há hipótese disso não acontecer. Senão não avança, o projeto nem pode ser aprovado, né? Porque tem lá os critérios. Tem lá na legislação o Conselho de Zeis, mas não tem os procedimentos para isso. A prefeitura vai criar esses procedimentos, vai estabelecer, vai no momento de analisar os projetos, vai ter de ter essa questão dos conselhos resolvida. Não há hipótese de não ser feito. Hoje por hoje, a gente criaria um conselho, quem é? Qual é o... Vou discutir com quem? Não tem quem vai fazer. Pode ser que não tenha nenhuma concorrente. Então, essa licitação, ela vai para a rua daqui a pouco, pode não ter ninguém. Então, a gente ainda não tem o projeto efetivamente. Mas já tem conselhos formados e eles não foram consultados, né, durante essa criação desse projeto. Mas tem entidades contempladas nesse PPP, não tem? Em demanda, a questão da demanda, que tem lá 2.000 famílias lá, que a CDHU fez um procedimento em 2010 para a área central específica, fez um procedimento aberto, público, selecionou 18 entidades, o conjunto dessas entidades ganhou nesse procedimento o direito de indicar 2.000 famílias. E esse direito nós trouxemos para dentro do projeto. É isso que a gente fez. Mas não é, ninguém caiu de paraquedas lá. Aquilo tem um procedimento, está no edital lá da CDHU, 003 de 2010, está tudo certinho. Só que os movimentos de moradia não têm acordo com esse projeto, né? Como não? Nós fizemos uma reunião com todos eles. O que eles pedem é mais. Os habilitados, naquela reunião que nós fizemos ali na... Não, o que tem, você está falando das 18, é que assim, todo mundo teve o período lá de discussão. Aquele direito a gente está segurando. Tem associação que entende que tem associação naquela lista que não é a associação do centro. Essa é uma outra discussão que poderia ter tido lá atrás, quando a seleção foi feita. Poderia ter sido contestada lá atrás. Eu estou falando de uma seleção pública homologada e publicada em 2010. Né? Então, digamos assim, já precluiu até o direito, ou prescreveu o direito de contestar. Aquele momento era a oportunidade de falar, não, você é a associação que tem atuação no centro, isso não foi feito. Ou o que foi feito foi matéria vencida. Então, o que a gente tem hoje lá é um direito assegurado daquelas famílias, daquelas associações. Né? E não é só aquela, a gente tem, a CDHU fez desde 2008, pelo menos 6 procedimentos, tem mais ou menos lá para ser atendido, uma fila de gente que está, associação com procedimento público, certame, aberto, homologado, publicado, que somam mais ou menos umas 12.000 unidades, fora essas duas, 15.000 com essas duas aí. Subsecretário. Só para deixar bem claro que a gente não colocou aquele grupo lá aleatoriamente, aquilo o pessoal foi selecionado dentro de um procedimento público. Né? Antes de 2007, eu ajudei a mudar esse procedimento. As associações eram excluídas por critérios, sem critério de impessoalidade, muita gente sabe disso. Então, a partir de 2007, o Ministério Público, Defensoria Pública atuaram para, olha, vocês querem atender a entidade? Pode, mas tem que ter critério de impessoalidade. Então, foram feitos editais de seleção de certame dessas entidades, de 2008 para cá. Aí esse grupo que resultou na seleção e habilitação de 18 entidades está público e a ideia é a gente obedecer. Na semana passada nós nos reunimos com esse grupo e perguntamos, foram lá as 18 entidades e perguntamos um por um.
Porque eles poderiam escolher, eles não estão obrigados a ficar nesse procedimento. Quem quiser pode receber outra forma de atendimento. Teve uma lá que falou, eu quero carta de crédito. Falou, então tá bom. Nós vamos dar carta de crédito, eles vão buscar financiamento. Por quê? Porque ela mesma, uma dessas entidades, não fala mais, o meu público não é exatamente do centro. Então eles estão, nós não obrigamos ninguém, a gente está trazendo, quer cumprir, mas uma delas está optando por não ficar nesse processo. Então, para nós isso é muito tranquilo. Secretário, eu